PPP Américas 2021 promove agora o painel A Hora e a Vez das Fábricas de Projetos. Úteis para superar desafios orçamentários na estruturação de projetos, desenvolvimento e retenção de capacidades, as facilities de preparação de PPPs são cada vez mais comuns, mas apresentam diferentes níveis de sucesso. Vamos debater como elas podem viabilizar a recuperação dos custos de estruturação e a formação de equipes qualificadas, além de discutir experiências relevantes e condições de sucesso. Para fazer a moderação, está aqui no palco o chefe da equipe de PPP do BID, senhor Gaston Astesiano. Bem-vindo. Participam também deste painel de forma remota o vice-presidente de estruturação de projetos da Financiera de Desarrollo Nacional da Colômbia, senhor Rafael Hers. O diretor de concessões e privatizações do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, senhor Fábio Abraão. O especialista em financiamento de infraestrutura do Banco Mundial, senhor João Reyes Sabino. A diretora de parcerias público-privadas e privatizações do Banco de Desenvolvimento da Jamaica, senhora Denise Arana. E a Commercial Specialist International Infrastructure and Project Authority, senhora Karine Grigorian. Sejam todos muito bem-vindos e eu passo a condução ao senhor Gaston Astesiano. Thank you very much. Thank you everyone for. Muito obrigada a todos e muito obrigado por poderem participar deste painel sobre os facilities de preparação das PPPs, que é um dos principais tópicos que aparecem recorrentes durante essas discussões, entre os tópicos mais importantes com relação às PPPs e o capital para investimento em PPPs. Todos vocês trabalham em diferentes tipos de facilities de preparação e vocês, portanto, encontram características diferentes no modo como são organizados, no modo como são estruturados. Portanto, esse painel procura focar nas suas experiências e saber um pouco mais sobre o que vocês enfrentaram a nível local, estadual e global. Portanto, eu agradeço bastante a participação de todos. Eu gostaria de começar com o Rafael, com quem nós já temos um facility na Colômbia, porque você desempenha um papel muito importante como uma agência estruturadora para os programas da Colômbia. Programas que se estendem hoje em dia também para diferentes setores. Eu queria saber qual é a sua experiência, quais são as atividades estruturadoras e quais foram as lições aprendidas. Muito obrigada, em primeiro lugar, Gaston, obrigado a você, obrigado ao BID e obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, dessa vez aqui da Colômbia, e espero que da próxima vez estejamos juntos presencialmente. Eu gostaria de, talvez, responder essa pergunta em 3 etapas. Em primeiro lugar, por que nós acreditamos que o estruturamento das PPPs é tão importante? Até certo ponto, isso tem a ver com aquelas questões que já vêm sendo feitas, porque acreditamos que os maiores desafios de hoje não são, na verdade, o financiamento da infraestrutura ou ter os recursos disponíveis, mas, na verdade, é levantar capital para uma estrutura de financiamento, coisas que são novas, diferentes e que talvez tenham a ver com a bancabilidade do projeto. E a questão mais importante é que o setor público tem que ter um pipeline de projetos que possam ser financiados no futuro. Então, não significa que não temos os recursos, mas temos que ter um pipeline que possa ser financiado, por um lado, e depois temos que ter estruturas inovadoras do outro lado. E por que nós fazemos, no final, quer dizer, por que fazemos tantas coisas para ajudar o governo do Reino Unido e o BID, que somos, na verdade, aliados nesse processo? Trabalhamos em conjunto e gostamos bastante da participação tanto, né, do UK e do BID, porque somos aliados nesse projeto. O que é que nós fazemos?
Eu acredito que é importante que tenhamos, né, estudos de financiamento e técnicos para que possamos enxergar a viabilidade do projeto estruturado de uma certa forma, de forma a fazer com que esses projetos possam ser financiados. Então, essa é uma parte muito importante. Temos que analisar diferentes estruturas de projetos que nos permitam obter e gerenciar os recursos que são necessários. Então, é isso que nós fazemos. E por que isso é tão importante? E por que é importante que isso seja feito na fase de pré-investimento? Na verdade, isso envolve duas coisas. Em primeiro lugar, isso nos leva à mitigação dos riscos. Quando você tem um projeto bem estruturado antecipadamente, você vai conseguir cumprir os prazos, né? E o segundo ponto são as economias. Nós já vimos que os projetos já bem estruturados conseguem ter economias de entre 5% a 10%. Isso já foi previsto no orçamento. E você consegue, digamos, equilibrar as relações quando você compara como o projeto foi feito numa estrutura versus a estrutura anterior. Então, nós temos uma certa economia, uma poupança. É preciso olhar as alternativas e você pode olhar a solução técnica. Você analisa também os aspectos físicos para garantir que você está também tratando da viabilidade, né, financeira do projeto, e você inclui também na sua análise a capacidade institucional e, por fim, você tem a distribuição de risco correta que se reflete, né, no âmbito do contrato. Acreditamos que essas são as lições aprendidas e que realmente podemos construir em cima delas. Agora, quais são as outras perguntas que você faz na fase de pré-investimento? E tudo isso é feito com a ajuda das metodologias que nós recebemos do Reino Unido e do BID. Nós usamos metodologias que, considerando as parcerias que temos com o governo do Reino Unido, funcionam bem. É o modelo dos 5Ks e vários tipos de metodologias de projetos que nos dão elementos para fazer a avaliação do projeto, avaliação dos recursos, tudo na fase 1 e também, na verdade, todo o impacto estratégico do projeto, impacto econômico, financeiro e social. E depois nos fazemos as seguintes perguntas que são relevantes, como eu falei, né, do ponto de vista de sustentabilidade fiscal, mas a coisa mais importante são todas as questões ligadas ao impacto ambiental e social. Qual é o impacto que o projeto gera, quais são os impactos que podem ser evitados ou mitigados, e também incluímos, né, as questões climáticas no design do projeto e como é que nós incluímos nesse contexto, todos os beneficiários. Quem são os beneficiários? Tratando também da igualdade de gêneros e, no geral, a igualdade do projeto como um todo. E fazemos perguntas sobre o projeto a longo prazo. Como é que esse programa se encaixa dentro da avaliação geral das realidades dos diferentes países? Por fim, acreditamos que, fazendo isso, não só vamos mitigar os riscos e também vamos reduzir, né, as limitações orçamentárias, mas também vamos poder antecipar questões jurídicas e, obviamente, essas metodologias com as quais trabalhamos do Reino Unido e do BID nos permitem fazer as perguntas corretas. Por fim, eu gostaria de lhes dar apenas alguns exemplos para lhes dar um sentido do que está acontecendo. Uma das perguntas foi quais foram as lições aprendidas e como que podemos prosseguir a partir daí. Eu acho que o que estamos aprendendo é que estamos tentando diversificar para entender o que significa realmente infraestrutura. Desde mobilidade urbana até transportes ligados a projetos de irrigação, infraestrutura social, projetos ambientais, ecoturismo. Então, ao invés de encolher a nossa abordagem setorial, estamos tentando, né, englobar mais setores. E o outro aspecto é que, cada vez mais, estamos entrando em projetos subnacionais, áreas em que precisamos ter treinamento, né, construir capacidade a nível das cidades. E nós já estamos trabalhando atualmente no sistema de metrôs em Bogotá, já fizemos a estrutura da primeira linha do metrô, agora estamos trabalhando na segunda linha, que será agregada ao sistema geral. E depois também estamos trabalhando com o sistema de trens leves em Medellín e num trem original que vai conectar Cali, a terceira maior cidade do país, e as três
principais municipais. E estamos trabalhando num corredor ferroviário na Colômbia. A Colômbia é um país difícil, o sistema ferroviário nem sempre é muito bom. Então, nós estamos emprestando alguns elementos da parte rodoviária para trabalhar nesse sistema. Entramos em novos setores também, apenas para finalizar a minha intervenção. E, Gastão, e novamente, muito obrigada pela sua pergunta. Falamos sobre a infraestrutura agrícola, falamos sobre sistemas de irrigação, sobre áreas de ciclismo para bicicletas nas grandes cidades, áreas de recreação e esportes. Estamos também olhando a questão de desenvolvimento urbano em cidades como Bogotá e Cali, e também estamos voltados para a área de eletricidade. Projetos em áreas não conectadas ou áreas que não têm acesso neste momento. Então, estamos entrando em áreas em que queremos conectar pessoas que hoje em dia não têm acesso a certas concessionárias. Também estamos entrando em áreas que trabalham com diesel, carvão, para algo de energia mais renovável. O que é muito importante é reduzir e mitigar os riscos e também tratar as restrições de uma forma mais sensata para que, no fim, tenhamos um pipeline que possa ser financiado por investidores privados e bancos privados. E nós, aqui na Colômbia, estamos tentando também crescer para outros setores, para que depois possamos evoluir para outras cidades menores, né, dentro do nosso país. E muito obrigada. Rafael, muito obrigada por uma apresentação tão abrangente. É muito animador, né, conhecer um pouco mais sobre esse programa, saindo um pouco da área tradicional de infraestrutura, passando para áreas mais remotas e áreas que ainda não foram tratadas. Agora eu vou passar a palavra ao nosso segundo palestrante do Banco de Desenvolvimento da Jamaica. A Denise é chefe da área do programa de PPPs em BBJ. PPJ desempenha um papel muito crítico no programa de PPPs da Jamaica, que é a região mais desenvolvida do Caribe. Lá, eles possuem várias histórias de sucesso para contar. E também estão procurando expandir o escopo de atividades para, na verdade, poderem mobilizar mais capital e recursos no país. Então, gostaríamos de ouvir a experiência da Denise e como a Denise e o BBJ enxergam os próximos passos. Olá, boa tarde a todos. E obrigada, Gaston, como disse o Rafael, eu realmente fiquei muito satisfeita por ter essa oportunidade de compartilhar com vocês essa nossa experiência na nossa pequena ilha da Jamaica. Eu gostaria de talvez começar falando um pouquinho sobre o nosso papel no DBJ. Nós somos uma agência de fomento que trabalha com programa de PPP e privatização. E, nesse sentido, nós desempenhamos diversos papéis. Nós trabalhamos na área de desenvolvimento de políticas, nós implementamos as políticas de PPPs, fazemos recomendações e também trabalhamos na área de gestão e desenvolvimento de projetos no nosso país. Nós oferecemos assistência para os estados e fazemos uma ponte entre as instituições financeiras. Nós também supervisionamos uma área junto ao Ministério das Finanças. Nós também oferecemos treinamento para agências governamentais no que diz respeito aos PPPs. E já que estamos falando hoje sobre esse assunto, Gaston, nós temos a responsabilidade de identificar financiamento para os programas de PPP. E eu também tenho que falar a vocês um pouco sobre a evolução dos nossos programas de PPP. Nós iniciamos os PPPs no início dos anos 2000, começando com os aeroportos. E desde então tivemos uma evolução bastante importante. Em 2010, tivemos uma política que traçou, né, a estrutura do programa. E depois também temos uma estrutura fiscal que tem uma legislação que se une, que está atrelada a esse sistema. As nossas políticas são claramente definidas, né, definindo claramente como funcionam as PPPs. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o Rafael falar sobre esse pipeline.
Um dos desenvolvimentos do nosso programa é que houve uma grande ampliação do programa, porque em 2012, quando nós começamos o nosso pipeline, só tinha talvez 3 projetos. E agora, neste momento, estamos olhando a quase 14 no nosso pipeline. Eu sei que isso é muito pequeno quando comparado, né, aos outros países da América Latina, mas nós somos aqui uma pequena ilha, né? Outro aspecto da nossa carteira que deve ser mencionado é que os nossos projetos iniciais, aqueles 5 projetos iniciais, que é o uso dos recursos das PPPs, o foco agora se deslocou. Então, agora nós estamos olhando as PPPs do setor social, que o Rafael mencionou a sua experiência, são PPPs do governo. Então, nós temos projetos na área de água na nossa carteira, estamos também falando sobre a infraestrutura jurídica e outras instalações penitenciárias. Então, o foco está mudando significativamente. E, novamente, obrigado, Rafael, por falar sobre a importância do financiamento. Um país como a Jamaica, por causa da ampliação do programa, torna-se cada vez mais importante para nós termos o financiamento correto para que possamos dar apoio aos nossos programas. Na Jamaica, e agora faz parte da nossa política, oferecemos financiamento através de 4 fontes principais. Temos os orçamentos das autoridades do país, por exemplo, essas autoridades podem financiar projetos baseados no custo, mas também recebemos doações de outras organizações multilaterais. Temos aquilo que nós chamamos um facility que fornece financiamento principalmente para capital inicial vindo de transações anteriores. E, em 2015, nós criamos um facility de corporação, que foi financiada pelo Banco Mundial, foi o nosso maior investimento do Banco Mundial, e incluído nesse projeto, havia também um facility para os projetos. E, desde então, esse Project Facility ajuda-nos a trabalhar com contratos. E existem componentes críticos que envolvem treinamento, assistência, e esses contratos envolvem mais ou menos 1 a 1,2 milhão de dólares. E, felizmente, pudemos reportar os resultados desse Project Corporation Facility. E isso foi através de vendas de ativos e PPPs, ou privatização. E o resultado deste facility de projetos também deu apoio a transações que facilitaram o investimento privado de mais de 200 milhões de dólares norte-americanos. E isso veio de vários desinvestimentos. Eu fico feliz em dizer que há 2 projetos de PPP, na verdade, em torno de 60 milhões de dólares, que será concluído, que será realizado em 3 meses, que trará investimentos próximos a 300 milhões de investimentos, chegando até 4 milhões. Eu acho que nem preciso dizer que esses facilities de preparação de projetos, quando necessários, são um mecanismo importante para custear programas. Programas, ao invés de apenas essas transações, nós temos muitas lições aprendidas de todo esse cenário de custeio de programas. Porque, por causa das limitações financeiras, as agências governamentais agora, né, às vezes, não têm o fôlego suficiente para custear esses projetos. E as agências multilaterais são um mecanismo muito importante. E, às vezes, existem limitações em termos dos setores que você vai financiar. E, portanto, um facility de projeto tem um valor significativo para ajudar a acelerar a extensão dos programas de PPP. Mas, novamente, nada é perfeito. Então, né, nós estamos aprendendo com a nossa experiência, porque o projeto que eu mencionei vai terminar em 2022.
algumas lições que nós aprendemos. Uma, que os seus recursos têm que ser sustentáveis, portanto, você tem que ter um elemento de reembolso. E isso também minimiza a quebra de alguns contratos, de alguns projetos, porque ainda algumas coisas acabam não sendo concluídas, não chegando a um fim por causa de situações adversas. Então, para nós, a questão da duração do processo, para a gente buscar assessores ou conselheiros, é importante. Por causa do tamanho dessas PPPs e por causa da nossa legislação de compras, às vezes é um processo muito lento e muito demorado para contratarmos um assessor de projetos. Então, esses facilities de projetos devem incluir treinamento, devem incluir um apoio das políticas. Nós acreditamos que esses facilities de projetos devem ser mais holísticos, ao invés de focarem apenas em transações. Devem incluir treinamento, que também é muito necessário. Ele é mais eficientemente utilizado quando você tem um pipeline. E o Rafael falou sobre isso. Então, ao invés de vocês terem projetos ad hoc, se vocês apresentarem um pipeline para os seus doadores e puder estimar o custo, então é muito mais provável que você seja beneficiário daqueles recursos. Também acreditamos que esses facilities de projetos devem ser gerenciados por uma autoridade central, para que assim possamos garantir que os recursos sejam utilizados da melhor forma, pois são escassos. E precisamos também ter certeza que as transações viáveis são aquelas que tomam a liderança dos projetos, que chegam à frente dos projetos. Então, deve ser uma abordagem holística, ao invés de ser ad hoc. E os dois últimos pontos, temos que ter uma estrutura de governança transparente e independente, para que vocês não sejam influenciados para escolher um projeto ou outro devido a pressões externas. É preciso ter uma estrutura de governança independente e transparente. E, por fim, o que nos impacta muito, quando você está criando um Project Facility, você tem que levar em conta o período de longa gestação da PPP. E é por isso que é preciso que esses fundos saibam deste período de gestação, é preciso reconhecer e saber que esses facilities de preparação sejam devidamente custeados, para você não usar um recurso de curto prazo para um projeto de longo prazo. As coisas têm que se encaixar. Então, deste ponto de vista, esses são os pontos principais, as principais ações que nós aprendemos. E as mensagens que podemos levar conosco é que você pode ter diferentes fontes de recursos para o seu programa, mas um Project Facility realmente é um mecanismo excelente que lhe ajuda a ter uma ampliação melhor do seu projeto num curto espaço de tempo. Então, isso é baseado na nossa experiência na Jamaica. Muito obrigada. Denise, muito obrigada. Então, muito obrigado por nos contar da experiência jamaicana. Gostaria de acrescentar um pouco, dizer que você está nesse programa com toda uma série de limitações físicas, sim, é verdade, e recebe bastante apoio também com a parte de sustentabilidade fiscal para o projeto, é bastante uma ótima conquista e parabéns pelo trabalho, pelo esforço. Vamos passar agora para o Brasil. Fábio, historicamente o BNDES, ele sempre participa dos programas de PPP, uma facility histórico, e há uma mudança de foco, tornou-se um banco de serviços nos quais vai falar dos componentes básicos do PPP. Você pode falar um pouco do BNDES e do seu papel na infraestrutura, porque é bastante intensivo em relação a recursos e altamente, com pessoal altamente
qualificado. Então, quais são os passos que foram levados para entrar para a sustentabilidade financeira nos projetos de infraestrutura com a nova estratégia do banco? Boa tarde a todos. Muito bom vê-lo aqui e poder passar, então, novas ideias. E o conceito do BNDES como um banco de recursos está baseado na questão do Brasil, no investimento na infraestrutura, também na questão social e ambiental. E uma vez que tivermos um pipeline de alta escala e de alta qualidade para os projetos, aí será importante fornecer o acesso aos recursos financeiros, patrimoniais e trabalhar com as restrições que possam haver no nosso pipeline. Esse foi o início do trabalho. E a atividade desenvolvida foi que, normalmente, temos, então, 3 elementos que nos ajudam. Primeiro, o tamanho dos projetos, a parte econômica, as análises, todo o marco regulatório, mas também existem outros 2 elementos dentro do banco, e um deles é que haja uma regulação dos investidores e que temos grupos que realizam, então, esse trabalho, e um outro que ajuda, então, a gerenciar todos os stakeholders. E stakeholders significa a população local, os auditores federais, o governo ou governos locais, etc. E como consequência, temos mais ou menos 200 pessoas dedicadas a essa atividade de estruturação, no relacionamento com os stakeholders e também com o mercado de investimento. Mudamos também a forma que lidamos para buscar as melhores formas. Gastamos 9 meses para trabalhar com um processo complexo até encontrar essas pessoas. E em projetos de alta complexidade, demoramos às vezes 3 ou até 4 meses no máximo. Tem uma série de centenas de produtos então ocorrendo, cerca de 70 bilhões de dólares que são movimentados nesses projetos. Primeiro decidimos trabalhar com saneamento, porque falta projetos de saneamento, os serviços de saneamento no Brasil. Metade da população tem baixo acesso ao saneamento, que mais de 100 milhões de pessoas, e decidimos então lidar com essa questão em primeiro lugar. E atualmente somos responsáveis por 14 milhões de pessoas que são atendidas, então, pelo produto estruturado de saneamento com impacto enorme em 2 anos e meio. E metade dos projetos estão bem no mercado, foram ofertas bem-sucedidas, primeiro com empresas locais e depois investidores internacionais que investiram nessas empresas e que então fizeram o investimento direto também. Foi uma mudança substancial na nossa paisagem. E depois começamos a expandir a outros setores, como o de logística, um portfólio de 18 mil quilômetros de malha rodoviária, e continuamos a expandir, e temos hoje também a ESG, o nosso pipeline ambiental e social. E só no ambiental temos unidades de conservação das florestas nacionais, com 80 milhões de hectares, quase o tamanho da Áustria, que são, então, concessões dentro de uma estrutura de PPP e, de alguma maneira, conectadas, então, a esses projetos de infraestrutura.
Esse foi o desenho desenvolvido desde 2019, que temos ido bastante bem, com bastante trabalho. Alguns dos nossos vizinhos pediram ajuda, mas não consideramos ainda isso no futuro para desenvolver essa estrutura, ou seja, trazer investidores, porque entendemos que se pudermos ajudar a região inteira, vamos atrair investidores e será bom para todos. Esse é o conceito que implementamos e estamos bastante felizes com esses resultados. Tem muito trabalho a fazer. Falta, então, investimento na infraestrutura, de modo geral, como a gente falou, nessa região, já bilhões e bilhões de dólares. E nós tivemos, então, esse privilégio. Muito obrigado, Fábio. Foi realmente impressionante ver o trabalho e o papel do BNDES na questão da infraestrutura, não só na questão do financiamento, mas também nos projetos federais e a intervenção também na América Latina e nas privatizações. Vou agora passar adiante para ter agora uma experiência global dos nossos programas de desenvolvimento, como o do Reino Unido. Gostaria então de pedir a Gregorian Derich, que está conosco hoje, da Autoridade de Infraestrutura do Reino Unido e Project Authority, conhecida por ter os primeiros programas de PPP da história, bastante amplo e presente no PFI, PFI 2 e o IPA, ou seja, uma agência de infraestrutura que analisa todo o processo de planejamento, como você participa desse processo, qual é o seu papel na estrutura e sua relação com os objetivos nacionais como atores-chave no Reino Unido nesse processo. Muito obrigado, Gaston. Em primeiro lugar, muito obrigada pelas palavras sobre o nosso programa. É um fundo de prosperidade que trabalhamos com o governo da Colômbia, que foi um grande prazer também. E fico bastante feliz em ver que criou-se uma maneira sustentável na preparação de projetos com bastante sucesso. Com relação ao nosso contexto, no Reino Unido, como se sabe, é um dos países que mais atende com as infraestruturas das PPPs, né, os PFIs. E em 2000, o governo decidiu, que era um governo trabalhista ou socialista, que decidiu então formar uma parceria com o setor privado no Reino Unido e teriam um conhecimento ou um grupo de especialistas para ajudar no preparo dos projetos e todo o processo de aprovação das PPPs, que se chamavam na época PFIs. E nesse período PPP, PFI, a gente aprovava um a cada 5 dias, tinha 6 ou 7 fechamentos de projetos aprovados. No total fizemos 720 projetos, 77 bilhões de dólares foi o valor desse capital. E precisávamos desse conhecimento para trabalhar com diversos aspectos da preparação e aprovação do projeto. E também somos uma agência ou órgão de entrega junto ao setor privado e com investidores também que recebiam ou promoviam esses empréstimos, e também temos consultores para ajudar nos nossos projetos de PPP. Embora os projetos fossem do próprio ministério, eles utilizavam também para ajudar a preparo e aprovação dos projetos. E nossa metodologia de preparo de projeto temos um modelo que
uma série de aspectos e casos financeiros, econômicos, sociais e políticos, todos financiados centralmente, e todos esses casos têm que fazer parte do seu business case. E todos esses aspectos têm que ser contemplados, e o Ministério os prepara, e também é necessária a aprovação da tesouraria. E desenvolvemos, então, toda essa estrutura para ajudar o setor público para fazer uma boa preparação de projeto, que tem as ferramentas adequadas para fazê-lo. No Reino Unido também temos um processo de 3 fases para aprovação de projetos. E no início dos primeiros casos de negócio, havia um caso estratégico no projeto, e uma vez que aprovado, aí passa-se para a fase de compras, para garantir que o projeto seja bancável, também a partir do processo de compra, e também a partir da compra pedimos também que o projeto passe ou apresente um business case final para o processo de negociação, especialmente para os projetos mais complexos, uma série de mudanças para garantir que o projeto seja viável. E em 2010 também o governo mudou, então, do trabalhista para o governo de coalizão. Então, um governo conservador agora. E então ele começou a utilizar esse conhecimento, e foi quando eu entrei em 2014 no Reino Unido. Ou seja, os especialistas agora eram contratados, os especialistas de negócios. Em 2008, havia também a necessidade do apoio do governo nesses projetos, então foi importante ter um controle multicêntrico desses projetos. E o que se fazia? Aprendia dos próprios erros, dos estudos anteriores, dos projetos anteriores de PPP. E criou-se, então, um projeto padronizado para que realmente se fizesse as aprovações. E houve também a padronização dos nossos contratos. No nosso próprio site havia um arquivo, ou há um arquivo, e isso vai definir como que se distribuem os riscos dentro dos projetos. Isso ajuda os diversos departamentos no processo de negociação, na parte de custos. E um outro ponto que recomendamos é que os departamentos devem usar seus próprios ou contratar seus próprios consultores. Sempre soubemos que o setor privado tem seus próprios consultores, especialmente na parte jurídica e financeira. Embora tenhamos o conhecimento necessário e as equipes dentro do Departamento do Tesouro, ainda assim não era suficiente para o departamento. Havíamos recursos limitados para poder ajudar a todos. E o que o Departamento do Tesouro agora busca no início do projeto é que o ministro vai alocar os fundos para preparação e consultoria. E conforme o projeto caminha, é necessário haver mais orçamento para essas taxas. E temos que cerca de 2% do custo do capital é o que a gente recomenda que seja, então, alocado para a preparação do projeto. Com relação às outras ferramentas que temos, além do caso de business case, esses templates ou modelos de business case, também temos as autoridades de projetos de infraestrutura para que eles possam estejam prontos para passar para a próxima fase. Em 2015, por exemplo, hoje um novo governo conservador que decidiu, então, fazer uma fusão dessa infraestrutura que havia no Tesouro e também com a autoridade de projetos do gabinete. Ou seja, que houvesse também não só o conhecimento e todo o lado de consultoria. No início houve um certo ceticismo se a parte da consultoria funcionaria, mas depois começaram a confiar em nós, e a gente fez então as revisões e vendo todos os pontos do projeto, todas as fases, para ajudar, inclusive os donos do projeto, para assegurar que estivessem prontos para ir para a próxima fase. O Tesouro quer que os departamentos sejam os donos dos projetos e, portanto, não recomenda que a IPA
se envolva além da parte de seguros. E tem a parte de consultoria, mas nós não somos os donos do projeto. São cada um dos departamentos que é o dono do projeto que vem para o Tesouro em cada uma das fases da aprovação. Ou seja, também abaixo dos seus limites tem os seus próprios processos internos de aprovação. Já os projetos maiores têm que passar pelo Tesouro. E também com as PPCs, que desde outubro de 2018 eles ainda têm que vir a falar com o Tesouro, porque há, claro, compromissos de longo prazo ou seja, todos os gastos que precisam ser revisados a cada 5 anos e o Tesouro então vai poder criar então projetos ou contratos de prazo mais longo. E no final dos contratos temos algumas PPPs que chegam ao final e no final dos anos 90, por exemplo, tinham 25 anos e começaram então a vir a termo, e aí havia 20 pessoas no IPA que agora vai analisar esses contratos, porque eles chegam no final do seu processo, da parceria. Então são projetos que foram bem escritos, mas não havia tanta clareza com relação às especificações de como que se deve ser feita a devolução dos ativos para o setor público. Por isso agora está sendo trabalhado junto a cada um departamento. Foi um processo de aprendizagem bastante longo, cometemos erros e tivemos também o nosso escritório de auditoria analisando cada um desses projetos, isso nos ajudou bastante. E como eu já disse, o que fazemos agora é diferente, a gente só trabalha com projetos de infraestrutura financiados pelo setor público. Como já se mencionou, é muito importante que o setor privado veja que haja um pipeline de projetos para garantir que no nosso plano de infraestrutura nacional a gente tem as nossas próprias prioridades de projetos, alguns têm financiamento privado, outros têm o apoio do setor público e desde que o Reino Unido saiu da União Europeia, o nosso acesso ao Banco de Investimento Europeu também diminuiu, então a gente tem agora o nosso próprio Banco de Desenvolvimento de Infraestrutura, permitindo talvez que se financiem mais projetos. É muito importante que possamos garantir que esses projetos continuem viáveis. Também durante a Covid, alguns deles tiveram algumas dificuldades, mas a IPA estava ajudando com a ajuda do Tesouro e com o gabinete. Então é mais ou menos assim que estamos no momento. Muito obrigado, Karen, por compartilhar todo esse histórico do programa de PPPs no Reino Unido. Gostaria de passar agora a palavra ao João. João, desculpe por deixá-lo por último. Você vai então nos dar uma perspectiva muito interessante de uma facility de infraestrutura do World Bank, criada depois das recomendações do BID e do G20, sobre a importância de ter um facility de preparação de projeto e também que foi apresentado em diversas apresentações, né? A importância de ter a sustentabilidade financeira também no preparo dos projetos. João, como a Global Infrastructure Facility passou pela fase piloto e começou a seguir adiante para uma nova fase, gostaria de saber de você como vê essa tendência global das PPPs, como que você vê a nossa região comparada a outras regiões em desenvolvimento. Você poderia também compartilhar isso com os nossos ouvintes, seria fantástico. Muito obrigado, Gaston, muito obrigado ao BID por me convidar a esse painel tão interessante. É um grande prazer estar aqui e eu vou cobrir a América Latina, o Caribe e a Europa do Leste na nossa facility de infraestrutura. O nosso foco primeiro são as nossas conquistas e também as ferramentas que damos aos governos nos seus esforços de estruturação. E depois vamos dar uma perspectiva global e as últimas tendências. Então, GIF é uma facility relativamente nova
depois desse período piloto de 5 anos, e agora começamos a fase posterior à fase piloto, uma iniciativa que veio da percepção da falta de infraestrutura, ou projetos de infraestrutura. Havia realmente esse problema. E não é que havia falta de financiamento, e sim faltavam projetos de qualidade para investir. E com isso, a ideia foi dar uma forma de colaboração no preparo de projetos. A ideia era mobilizar investimento privado em infraestrutura para contribuir para o desenvolvimento econômico e social e no processo de parceria. Por isso, a preparação de projeto, a nossa facility funciona sempre com base em parcerias, sempre conectando todos os atores, os doadores, os bancos de desenvolvimento, os governos, sempre, claro, esperando recursos das entidades que doam, com doações generosas, e depois os governos, que são os países beneficiários dos recursos para o desenvolvimento da infraestrutura, depois os parceiros técnicos, como o BID, e os consultores de projeto que ajudam os governos a trabalhar com seus esforços de estruturação, e depois os investidores privados. Tem uma rede que foi desenvolvida junto às instituições privadas para trabalhar com os investidores, gerentes de ativos, fundos de pensão. Temos mais de 53 trilhões de dólares de ativos e utilizamos então essas redes para entender quais são os processos críticos que precisam de ajuda e também testar ideias e promover atividade de investimento. Até o momento, chegamos a mais de 120 projetos em mais de 50 países e esperamos que esses projetos mobilizem mais de 7 bilhões de dólares de investimento, dos quais 50 bilhões devem vir do setor privado. Energia e transporte são as duas áreas de maior apoio do GIF, e temos projetos também hídricos, urbanos, telecomunicações e também da infraestrutura social. São os projetos aos quais damos apoio. 75% dos nossos projetos eles são de mercado, esperamos que isso aumente ao longo do tempo. Vemos uma tendência de infraestrutura nesse sentido. E como trabalhamos, como funciona o GIF? Fornecemos fundos e experiência em parceria com os bancos de desenvolvimento nacionais para dar apoio desde o início dos processos, necessidades do projeto, até toda a atividade de estruturação dos projetos através de 3 instrumentos. Primeiro, as atividades de preparação do projeto, que fizemos muitas vezes junto ao BID, baseada numa metodologia própria que avalia o quão pronto está o projeto do ponto de vista técnico-comercial, de acessibilidade, regulatório e também com relação aos elementos socioambientais. Baseado nisso, verificamos se o projeto está pronto para ir para o mercado ou não, e se não, o que é necessário para que consiga fazê-lo. São intervenções curtas nas quais tentamos trabalhar com os projetos, 6 a 8 semanas de intervenção e baseado em financiamento. E também a atividade de definição do projeto. A ideia é, antes de passar por um processo tão longo e custoso como a estruturação de um projeto, antes tentamos identificar quais são os principais riscos e obstáculos que vamos enfrentar nesse processo de estruturação, tentando então lidar com esses fatores. E a gente chega até 500 mil dólares na atividade de apoio. O principal produto que a gente tem é a atividade de estruturação e preparo de projetos, e a gente dá então um apoio total, preparação de projeto, due diligence, alocação de risco, toda a documentação legal, todos os elementos necessários para estruturar um projeto do ponto de vista da estruturação, promovendo então aos investidores comerciais, levando até o final do processo comercial. E também, devido à pandemia, também demos apoio a projetos que estão no estágio final do desenvolvimento, que de alguma maneira foram afetados pela pandemia, fazendo então uma reavaliação, em alguns casos, por exemplo, de aeroportos ou
projetos que têm mais riscos envolvidos, fizemos avaliação e reavaliações para garantir que os projetos estão prontos para ir a mercado. E também incluímos projetos que deram respostas à pandemia no setor da habitação, ou hospitais, enfim, todos entram nessa categoria. E depois vamos falar um pouco do GIF, vamos falar de tendências gerais e o que a gente vê na América Latina também. Sabe-se que há um gap de infraestrutura de multimilionária nesses mercados, seguindo o desafio da pandemia, que o setor da infraestrutura continua assim, ou seja, chegou o momento de construir e criar mais escala nesse setor. E vemos então 2 itens principais. Em primeiro, a recuperação econômica da Covid. Sabemos que cada dólar gasto na infraestrutura gera atividade econômica adicional e, por isso, acreditamos que é fundamental aumentar a escala do investimento na infraestrutura e o setor privado será fundamental nesse esforço. Por outro lado, existe também a ação climática. Temos que ter que a infraestrutura do futuro seja ecológica e inclusiva. E como que essa perspectiva global se reflete na América Latina e no Caribe? Bom, a América Latina sempre esteve à frente no investimento em infraestrutura com maior volume, promovendo também inovações importantes que foram replicadas em outras regiões. Acreditamos que ainda será a tendência nos próximos anos, que a América Latina tem esse papel importantíssimo na agenda da infraestrutura, realmente criando exemplos para o mercado emergente. Do ponto de vista prático, temos um aumento contínuo da adoção das questões climáticas nos nossos projetos. Projetos pioneiros da região, por exemplo, já começaram a incluir provisões e obrigações de remuneração para garantir a neutralização das emissões de carbono na construção e operações. Incorporamos também adaptações às questões climáticas em projetos que estão em fase de estruturação. Esse aspecto ambiental beneficia não apenas o projeto, mas o país inteiro, garantindo a redução das emissões que ficam garantidas e depois permitem que o projeto consiga aproveitar também os recursos de financiamento climático, que tem crescido rápido e sejam talvez a principal fonte de financiamento. E do ponto de vista da escala, saímos de uma abordagem de um único projeto a um programa amplo, com foco não apenas no projeto em si, mas em todos os elementos, os aspectos jurídicos e regulatórios que permitem que os projetos possam desenvolver, ou que possamos desenvolver um pipeline inteiro de projetos, como já se falou hoje. E assim, buscamos não apenas uma única intervenção beneficiando o projeto, mas todo um pipeline que beneficie o país como um todo. Um outro elemento que também ouvimos hoje, que é crítico e que foi realizado em alguns casos na América Latina, mas não ainda é a regra geral, tem a ver que saímos de uma abordagem de um único projeto para uma abordagem de diversos projetos ou até diversos mandados para um único projeto, que leva à padronização, replicação e aumenta também o potencial de mobilização. Embora saibamos que os esforços de estruturação são personalizados, há muitos elementos em comum dentro de um programa e a ideia desse trabalho é otimizar os recursos dos doadores e aumentar a escala do investimento em infraestrutura, ou seja, não é apenas uma forma mais eficiente de utilizar os fundos, mas também criar uma estrutura que ajude os investidores a aumentar o interesse deles nesses projetos e aumentar a probabilidade de sucesso do ponto de vista privado. E por último, gostaria de enfatizar também a importância da preparação dos projetos, como já ouvimos hoje, como a forma mais eficaz de garantir a qualidade e a sustentabilidade no desenvolvimento das infraestruturas. O GIF, em parceria com os NDBs e o BID, estão prontos para contribuir com o desenvolvimento da região. Muito obrigado, Gaston. João, muito obrigada por uma excelente apresentação
e o fato de você falar conosco sobre os diferentes serviços que você oferece através dos seus parceiros técnicos e também qual é a sua visão sobre as tendências. Agora eu gostaria de concluir esse painel, em primeiro lugar, agradecendo o Rafael, a Denise, o Fábio, a Karina e o João. Mas também eu gostaria de resumir alguns dos pontos mais importantes que eu consegui captar durante a apresentação. Creio que está claro que os facilities de preparação de projetos são muito importantes. Eles podem assumir formas diferentes, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de compartilhar com os senhores que nós temos alguns pontos essenciais que já vimos, né, a partir desses facilities, porque o financiamento tem que ser a longo prazo e tem que incluir também toda a longevidade do ciclo de preparação, deve ser confiável, deve ser um pipeline confiável para que o mercado se prepare, assim como nós ouvimos das palavras do João, deve haver uma abordagem programática com a possibilidade de economias de escala e também a padronização dos contratos e a modelagem pode ser uma opção importante para que possamos atingir o impacto necessário. E, por fim, mais ou menos importante, nós também observamos que uma das partes muito importantes desses facilities de preparação é a equipe. Como disse o Fábio, eles têm 200 pessoas e talvez esse seja o facility de maior abrangência, que envolve o maior número de pessoas nos seus projetos. Portanto, precisamos de um staff altamente qualificado e trabalhando de forma conjunta, para que a gente possa depois estender o programa a longo prazo. Nós observamos essa tendência e, particularmente, estamos muito interessados em diferentes modelos, porque não existe simplesmente uma receita única. Certamente, existem diversos arranjos. E o que nós já vimos na nossa região é que os bancos públicos parece que, para eles, esses facilities de preparação de projetos é que funciona melhor. Já trabalhamos em inúmeros projetos com o BNDES, já também fizemos a mesma coisa com o Banco de Fomento do México e já vimos também com os bancos de fomento no Peru e no Chile. Vemos, portanto, uma tendência comum com relação ao valor da participação dos bancos públicos nessa preparação dos projetos. E, para esse intuito, nós criamos um grupo de trabalho onde a maior parte dos bancos públicos que têm esses facilities e onde os PPPs funcionaram fazem parte desse grupo e podem compartilhar as suas lições aprendidas. E, com isso, eu paro por aqui, agradecendo a todos pela participação. Obrigado, Fábio, João, Rafael, Denise, Karine. Muito obrigada a todos vocês.